assim, eu também diria, um dos pontos do PL que deu muita polêmica, por isso acho interessante eu falar aqui, é a questão da moeda, da conta em moeda estrangeira. Todo mundo vem dizendo, e até a imprensa vem dizendo, olha, todo mundo vai poder ter conta em moeda estrangeira, que é a famosa CME, e o Banco Central, não foi o propósito do Banco Central exatamente isso. O propósito do Banco Central é manter a permissão para pagamento em moeda estrangeira aqui no território nacional, como hoje seguradoras, empresas de turismo, empresas de navegação, corretoras podem ter conta mais estrangeira, mas o Banco Central não vai abrir assim a porteira para todo mundo ter conta mais estrangeira e nem para pessoa física a princípio. Isso que está dizendo é o diretor de regulação prudencial do Banco Central. Né? Então a gente vê aí em larga escala a imprensa dizendo, olha, a partir de agora, você brasileiro terá conta em moeda estrangeira aqui no país. Não é bem assim. O Banco Central fará isso de uma maneira muito tranquila, com parcimônia, especialmente visando o quê? A eficiência cambial. Sabe para quem que ele pode abrir? Aliás, ele incluiu isso no artigo 13, né, porque ele manteve o curso forçado da moeda, mas manteve no artigo 13 os dados lá do DL 857 e incluiu a exportação indireta. Então, qual poderá ser um benefício para as empresas que fornecem para exportadores? Talvez ele possa ter agora uma conta em moeda estrangeira para ter uma melhor eficiência cambial. Mas esse é um dos segmentos que o Banco Central está visando, tá? Não é para todo mundo. Ou seja, quando aquele fabricante ele vende no mercado interno com uma trading company, com a finalidade de exportação, né? Uma exportação indireta, né? Exatamente. Ou ele é exportar. Exatamente. Esse é um dos exemplos, né? O fato é que a conta em moeda estrangeira ela vai visar aqueles que fornecem na cadeia para exportadores possam ter uma eficiência cambial, possam ter um hedge cambial, porque hoje eles estão em reais. Eles estão no contrato, por exemplo, com a Vale, né, a transportadora da Vale, que transporta o minério, tem um contrato em reais com a Vale, mas a Vale tem um recebível em moeda estrangeira. Então, o próprio Ricardo Moura, que é o chefe da área do Banco Central, de regulação prudencial, ele falou, olha, se a gente perceber que vai haver uma eficiência, nós vamos fazer com calma, mas vamos pensar nisso, tá? Então, vamos desmistificar esse negócio aqui. Todo mundo vai poder ter conta em dólar, não é bem assim. Lembrando que a conta em moeda estrangeira no país está permitida desde 1957. Decreto 42.820 não mudou e não está sendo revogado, tá bom? Luiz Melhora, só um instantinho, Marcelo. Na nossa época, né, eu estou falando isso com o professor Luiz Melhora, porque ele foi diretor de trading, né, diretor de exportação de trading, foi da CSN, diretor de exportação do CSN. Então, naquela época, né, se nós tivéssemos um expediente desse, né, ao vender, né, comprar de uma empresa aqui no mercado, comprar da Cosipa, comprar a antiga Cosipa, né, comprar da CSN, né, para exportar, que as trades faziam, inclusive a trade que eu trabalhava fazia muito isso, né, a trade da Petrobras. E o Migliora estava nessa época, né, como diretor de trade, quer dizer, se tivesse um expediente desse, seria maravilhoso, né? Mas o mundo era outro, né? Sem dúvida, seria ótimo realmente. O Jorge aqui, ele até complementa a pergunta agora. O PL pode evitar a manipulação do câmbio por cartel de bancos nacionais e internacionais nos anos recentes, como denunciado pela Associação de Exportadores Brasileiros? Eu não acredito, né? Porque o PL está em linha, inclusive, com o que foi votado na Câmara hoje, na Câmara dos Deputados hoje, que é a autonomia do Banco Central, né? E o Banco Central, pelo menos a diretoria que a gente vê, tudo, é muito séria, né? E eu acho que não há espaço. Eu não vejo espaço para esse tipo de manipulação. Nós estamos pedindo, inclusive, como Federação Brasileira de Bancos, ao Banco Central que haja realmente uma livre, um mercado mais livre ainda do que é hoje. Hoje nós temos um regime flutuante, chamado flutuação suja, que o Banco Central interfere na taxa de câmbio com o swap cambial reverso, a depender do caso, para poder controlar a taxa de câmbio. Ele é o guardião da moeda, ele é o guardião das reservas internacionais, e ele tem feito isso de uma maneira, acho que adequada, até alinhado com
o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? A gente sabe que esse patamar de 5 não deve sair muito mais desse patamar, não deve descer muito mais, lembrando que essa taxa de câmbio não é a taxa mais cara, a taxa mais cara de câmbio que a gente teve foi em 2002, né? Em 2002, quando ela chegou a 4, proporcionalmente foi a taxa mais alta. Hoje ela estaria mais ou menos trazendo todos os índices econômicos, fazendo todos os ajustes e correções, a taxa seria um 7 e pouco, né? Então, eu não acho que... Foi naquele momento antes da entrada do Lula, né? Exatamente, em 2002, exatamente. Eu acho que o PL dá uma liberdade, uma maior competência, né, para o infralegal, para o Banco Central poder agir, e eu acho que isso não vai diminuir, apesar dessa liberdade de mercado, não vai diminuir, não, vamos supor, o monitoramento do Banco Central nesse mercado, né? Não vai permitir abusos, não acho que... Agora, respondendo também um pouco a pergunta anterior, eu acredito bastante que o real vai se apreciar sim, porque o projeto de lei, ao dar a conversibilidade para a moeda nacional, permitindo que ela aumente, os bancos no exterior, aumente o seu portfólio em reais, porque é isso que o projeto permite, né? Ele, na correspondência internacional, que haja um aumento de entidades estrangeiras aumentando a presença nas contas domiciliadas no exterior, que a gente chama de conta CDE. O Banco Central quer que o real faça parte dos portfólios de bancos no exterior. Portanto, a moeda deve valorizar e a gente deve ter uma diminuição aí da taxa do dólar.